João atirou a mochila no chão da sala, o som ecoando como um tiro no silêncio opressivo da casa em Lisboa. Sua mãe, Dona Maria, congelou com a colher na mão, enquanto o pai, Sr. António, ergueu os olhos do jornal, o rosto endurecendo como pedra. Eu sou gay, disse João, as palavras explodindo de sua garganta após anos de sufocamento, e no instante seguinte, o pai se levantou, gritando que ele era uma vergonha para a família, ordenando que saísse e nunca mais voltasse. A rua estava fria naquela noite de outono, as luzes dos candeeiros piscando como olhos acusadores. João caminhava sem rumo, o coração batendo forte, misturando alívio e terror. Ele havia planejado isso por meses, mas nada o preparara para o vazio que se abria em seu peito. Aos 28 anos, formado em engenharia, com um emprego estável na empresa de construção civil, ele sempre soube que sua orientação sexual era um segredo que o consumia. Crescer em uma família católica tradicional em Portugal, onde as missas dominicais eram obrigatórias e os vizinhos fofocavam sobre tudo, tornava qualquer desvio uma sentença de exílio. Mas agora, após anos de namoros falsos e noites insones, ele escolhera a verdade. No dia seguinte, João acordou em um hotel barato no bairro Alto, o barulho dos turistas enchendo o ar. Ele ligou para o irmão mais novo, Miguel, esperando algum apoio, mas a voz do outro lado era fria. Você destruiu a mamãe, João. Ela chora o dia todo. Porque não pôde ficar quieto. A rejeição doía mais que a do pai. Miguel, com 24 anos, sempre fora o filho perfeito, casado cedo, com um bebê a caminho. João se sentia um intruso na própria vida. Ele decidiu não voltar para o trabalho, em vez disso, comprou uma passagem de trem para o Porto, onde um amigo distante, Pedro, oferecera abrigo. Pedro era o único que sabia de seu segredo, um artista gay que vivia abertamente, desafiando as normas. Chegando ao Porto, João encontrou Pedro em um café à beira do Douro, o rio brilhando sob o sol. Bem-vindo ao mundo real, disse Pedro, abraçando-o. Eles conversaram por horas, Pedro compartilhando histórias de sua própria saída do armário, as brigas com a família, as noites solitárias. A sociedade portuguesa ainda é conservadora, especialmente nas famílias como a nossa. Mas você tem que escolher, viver pela aprovação deles ou pela sua felicidade. João assentiu, mas dentro dele, o conflito rugia. Ele amava sua família, a mãe que cozinhava seus pratos favoritos, o pai que o ensinara a consertar carros. Agora, tudo isso estava perdido por causa de quem ele era. Naquela semana, João explorou a cidade, caminhando pelas ruas empedradas, visitando a livraria Lelo, tentando distrair a mente. Mas as ligações ignoradas da mãe o atormentavam. Ele escreveu uma carta, explicando seu amor por eles, mas que não podia mais fingir. Enviou-a, mas sem resposta. Pedro o incentivou a viajar mais. Viajar liberta, João. Deixe Portugal te mostrar que a vida além das expectativas familiares. Assim, João planejou uma viagem para o Alentejo, alugando um carro barato. Era uma fuga, mas também uma busca por si mesmo. No caminho para Évora, o sol batia forte no para-brisa, e João refletia sobre sua vida. Ele se lembrava de seu primeiro crush, aos 15 anos, por um colega de escola, o pânico de ser descoberto. Anos depois, em uma festa universitária, ele beijara um homem pela primeira vez, mas o medo o fizera fugir. Agora, livre, mas sozinho, ele questionava se valera a pena. Em Évora, visitou o templo romano, sentindo a história antiga como um peso sobre seus ombros. Lá, conheceu Tiago, um guia turístico local, de olhos castanhos e sorriso acolhedor. Eles conversaram sobre a cidade, e Tiago, percebendo algo em João, convidou-o para um jantar. O jantar foi em um restaurante simples, com vinho do Alentejo fluindo. Tiago era abertamente gay, vivendo com aceitação parcial de sua família. Meu pai ainda não fala sobre isso, mas minha mãe me apoia. É uma batalha diária contra os olhares dos vizinhos. João se abriu, contando sua história recente. Tiago ouviu, tocando sua mão gentilmente. Pela primeira vez, João sentiu uma conexão real, sem máscaras. Mas o medo persistia, e se isso fosse só uma ilusão? Eles passearam pela noite, e Tiago beijou sob as estrelas, um beijo que prometia esperança, mas também risco. De volta ao hotel, João não dormiu. Ele pensava na família, na sociedade portuguesa que, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos enraizados.
Ele decidiu estender a viagem, indo para o Algarve, deixando Tiago com uma promessa de retorno. Mas uma ligação inesperada veio, era o pai, furioso, dizendo que ele fora deserdado. Você escolheu isso, agora arque com as consequências. João chorou, mas uma determinação nasceu. Ele não pediria desculpas por ser quem era. A viagem continuou, cada quilômetro uma lição. No Algarve, praias douradas o convidavam a refletir. Ele encontrou um grupo de viajantes LGBT em um hostel, compartilhando histórias semelhantes. Uma mulher trans de Lisboa contou como perdeu o emprego por sua identidade. A sociedade nos julga, mas nós nos reconstruímos. João se sentiu parte de algo maior. Ele escreveu um diário, registrando suas emoções, as decisões que o levavam adiante. Mas o custo era alto, amigos antigos se afastavam, o emprego perdido significava instabilidade financeira. Ao final da primeira parte dessa jornada, João estava em Faro, olhando o mar. Ele havia escolhido viajar sobre ficar e lutar pela aceitação familiar imediata. Mas o conflito interno o consumia, era egoísmo ou sobrevivência. Ele ligou para Pedro, pedindo conselho. Continue, João. A liberdade vem com dor. E assim, ele planejou ir para o norte, para Braga, onde talvez encontrasse respostas em raízes antigas. Em Braga, o ar era mais fresco, as igrejas imponentes lembrando João de sua infância devota. Ele se hospedou em uma pensão simples, perto do Santuário do Bom Jesus, subindo os degraus como uma penitência. Lá em cima, olhando a cidade, ele se perguntou se Deus o julgava tanto quanto sua família. Uma missa estava acontecendo, e ele entrou, sentando-se no fundo. O sermão sobre perdão o atingiu como uma faca. Perdoai os que vos ofendem, disse o padre. João saiu correndo, lágrimas nos olhos. Ele não queria perdão, queria aceitação. Naquela tarde, explorando o centro histórico, João encontrou uma livraria antiga. Dentro, folheando livros sobre história portuguesa, ele topou com um sobre direitos LGBT no país. O autor discutia os progressos desde a Revolução dos Cravos em 1974, mas também os retrocessos em comunidades rurais. João comprou o livro, lendo avidamente. Ele via paralelos com sua vida, a luta por igualdade contra tradições arraigadas. Uma mensagem de Tiago chegou: saudades. Quando volta? João sorriu, respondendo que logo. Mas uma dúvida crescia: poderia construir algo novo enquanto o passado o puxava. De volta a Lisboa por um dia, para resolver pendências, João evitou a casa dos pais. Em vez disso, encontrou Miguel em um café neutro. O irmão apareceu tenso, pedindo um café forte. Mamãe está doente, João. O estresse a afetou. João sentiu culpa, mas rebateu. E o estresse de viver uma mentira? Vocês me expulsaram. Miguel argumentou que era pela tradição, pela imagem da família. Papai é conservador, você sabe. Ele acha que é uma fase. A discussão esquentou, vozes altas chamando atenção. Miguel saiu furioso, deixando João com a conta e um buraco no peito. Decidindo não voltar atrás, João pegou um voo para Madeira, ilha distante, simbolizando sua fuga. Lá, as montanhas verdes e o oceano azul o acalmaram. Ele alugou uma bicicleta, pedalando por trilhas, o vento limpando sua mente. Em Funchal, participou de um festival local, onde conheceu Rafael, um professor de história gay, vivendo com um parceiro há anos. Rafael compartilhou: minha família me rejeitou no início, mas com o tempo, alguns voltaram. É sobre paciência e limites. João contou sua história, e Rafael aconselhou: não se desculpe por ser gay. Isso é deles, não seu. Mas a pressão social o alcançava mesmo na ilha. Em um bar, ouviu comentários homofóbicos de locais, rindo de um casal gay. João se conteve, mas dentro, fervia. Ele ligou para a mãe pela primeira vez em semanas. Ela atendeu chorando: filho, por que fez isso? Nós te amamos. João explicou, voz tremendo: eu também amo vocês, mas não posso mudar quem sou. Ela desligou, deixando-o devastado. Ele questionava se sua escolha por viagens era covardia, evitando confrontos. Retornando ao continente, João foi para Coimbra, universidade antiga chamando Memórias de Juventude. Lá,
ele se matriculou em um curso curto de literatura, buscando distração. Na aula, debateu sobre identidade em obras portuguesas, como as de Fernando Pessoa. Um colega, Luís, se aproximou, revelando ser gay e lutando com família semelhante. Eles saíram para um café, compartilhando dores. Luís contou como traiu um ex por medo de exposição, arrependendo-se amargamente. A traição destrói mais que a rejeição. João assentiu, pensando em suas próprias mentiras passadas. A amizade com Luís cresceu, mas uma ligação de Tiago complicou tudo. Tiago queria compromisso, mas João hesitava, temendo mais perdas. Ele decidiu confrontar o pai, marcando um encontro em Lisboa. No Parque Eduardo VII, eles se sentaram em um banco. O pai falou primeiro: "Você me envergonha, João. Como vou olhar os vizinhos?" João rebateu: "E eu? Como vivo me odiando?" O pai saiu, mas deixou uma brecha: "Pense no que fez à sua mãe." João sentiu o peso da decisão: continuar viajando ou voltar e lutar. Em Sintra, palácios místicos inspiraram reflexão. João caminhou pelas florestas, pensando em mitos de transformação. Ele escreveu uma carta ao pai, admitindo erros, mas afirmando sua identidade. Enviou-a, esperando. Uma resposta veio dias depois, uma mensagem curta: "Venha para casa discutir." Mas João recusou, escolhendo viajar para o Douro, vinhedos prometendo renovação. Lá, colhendo uvas em uma quinta, ele encontrou paz temporária, mas o conflito interno escalava. A traição veio de forma inesperada. Pedro, seu amigo confiável, revelou em uma ligação que contara a história de João a um conhecido comum, que espalhara para a família. Foi sem querer, desculpe. João se sentiu traído, isolado. Ele cortou contato, questionando amizades. Agora, sozinho no Douro, ele decidia parar de se desculpar e forjar seu caminho, custe o que custar. Ao fim dessa fase, João olhava as vinhas, simbolizando crescimento através da poda. Ele havia pago com isolamento, mas ganhava força. A jornada continuava, com mais confrontos à frente. No Douro, o trabalho nas vinhas era exaustivo, mas terapêutico. João pisava uvas com trabalhadores locais, o suco tingindo seus pés. Um deles, Manuel, um homem de meia-idade, notou sua melancolia. "Problemas de família?" perguntou. João hesitou, mas contou parte da história. Manuel, católico devoto, surpreendeu: "Meu sobrinho é como você. Nós o aceitamos, porque amor é amor." Essas palavras plantaram uma semente de esperança, contrastando com sua realidade. Mas uma notícia ruim veio: sua mãe hospitalizada por stress. Miguel culpou João em uma mensagem: sua culpa. O remorso o consumiu. Decidindo voltar a Lisboa, João enfrentou o hospital. A mãe, pálida na cama, o viu e chorou. "Volte para casa, filho." Mas o pai, ao lado, interveio: "Só se mudar." João rebateu: "Não posso mudar quem sou." A discussão atraiu olhares de enfermeiras, simbolizando o julgamento social. Ele saiu, coração partido, escolhendo viajar novamente, para o Minho, norte verdejante. Lá, em Guimarães, berço de Portugal, ele buscava raízes para sua identidade fragmentada. Em Guimarães, visitando o castelo, João refletiu sobre nações construídas em conflitos. Ele encontrou um grupo de ativistas LGBT locais, participando de uma reunião. Histórias de discriminação no trabalho, na escola, ecoavam suas. Uma ativista, Sofia, disse: "A sociedade muda devagar, mas nós aceleramos." Inspirado, João voluntariou para uma campanha, distribuindo folhetos. Mas um confronto veio: um homem idoso cuspiu nele, chamando-o de pecador. João se conteve, mas o incidente o abalou, questionando se valia o risco. Tiago ligou, insistindo em se encontrar. João concordou, marcando em Porto. O reencontro foi intenso, eles passearam pelo Ribeira, mãos dadas, desafiando olhares. Tiago confessou amor, mas João hesitou: "Minha família me destrói." Tiago argumentou: "Escolha nós." Mas uma traição surgiu: Tiago admitiu ter contatado Miguel, tentando mediar. Foi pelo bem. João se sentiu violado, terminando ali. "Não posso confiar."
A dor da perda o empurrou para mais viagens, para Trás-os-Montes, região isolada. Em Trás-os-Montes, vilas remotas o isolaram. Ele ficou em uma casa rural, ajudando em fazendas. Lá, conheceu um casal gay mais velho, vivendo discretamente. Eles compartilharam: aqui, escondemos para sobreviver. Mas pagamos com solidão. João viu o custo da conformidade. Ele escreveu um blog anónimo sobre sua jornada, ganhando seguidores, mas expondo-se ao ódio online. Comentários cruéis o feriram: volta ao armário. Mas também apoio: você inspira. O conflito moral crescia, expor-se valia o dano. Voltando ao sul, para Setúbal, João enfrentou um dilema ético. Um ex-colega de trabalho ofereceu emprego, mas com condição: fique discreto. João recusou, escolhendo integridade sobre estabilidade. Agora desempregado, ele vendia artesanato em mercados, sobrevivendo. Uma ligação da mãe veio: seu pai quer falar. No encontro, o pai admitiu: eu errei, mas a sociedade nos pressiona. João rebateu: mude você. O pai saiu, mas deixou dinheiro, um gesto misto. Em Cascais, praias chiques contrastavam com sua turbulência. João encontrou Luís novamente, que confessou sentimentos. Eles saíram, mas João traiu a confiança ao flertar com o outro, por medo de compromisso. Luís descobriu, terminando: você se sabota. João se odiou, vendo padrões de autodestruição. Ele decidiu terapia, marcando em Lisboa. A terapeuta, doutora Ana, explorou seus traumas, sua família plantou culpa, mas você colhe. Sessões revelaram camadas, mas o custo emocional era alto. A pressão familiar escalou, Miguel anunciou gravidez, convidando João, mas com ultimato: sem drama gay. João foi, mas uma briga explodiu quando o pai o ignorou. Ele saiu, chorando na rua. Decidindo confrontar a sociedade, juntou-se a uma marcha LGBT em Lisboa, gritando por direitos. Lá, viu diversidade, sentindo pertencimento. Mas um ataque verbal de contra-manifestantes o feriu. Ao fim dessa etapa, João estava exausto, mas transformado. Ele havia pago com relacionamentos quebrados, mas ganhava autoconhecimento. A jornada prosseguia, com escolhas mais duras à vista. A marcha em Lisboa marcou um turning point. João marchava com bandeiras arco-íris, o sol batendo forte, multidões aplaudindo. Pela primeira vez, ele se sentiu visto, não julgado. Mas uma foto sua viralizou nas redes, alcançando a família. O pai ligou furioso: agora todos sabem nossa vergonha. João rebateu: é meu orgulho. O corte foi definitivo, mas libertador. Ele decidiu morar em Lisboa, alugando um quarto pequeno, buscando emprego em ONGs LGBT. No novo trabalho, na Associação Arco-Íris, João ajudava jovens em crise. Uma história o tocou: um adolescente expulso de casa, e quando sua. Ele orientou, mas internamente, questionava sua hipocrisia. Eu fugi via viagens, pensou. Uma colega, Marta, notou: viajar foi sua terapia. Agora, ajude outros. Inspirado, ele organizou workshops sobre aceitação familiar, confrontando seus demónios. Mas o stress o levava a noites insones, sonhando com reconciliação. Tiago reapareceu, pedindo perdão pela traição. Encontraram-se em um café no Chiado. Eu errei, mas te amo. João hesitou, mas cedeu, reatando. O relacionamento floresceu, passeios por Alfama, jantares românticos. Mas a família de Tiago, conservadora, rejeitou João. Ele é problema. Tiago defendeu, mas o conflito os tensionou. João questionava: valia sacrificar por amor? Uma briga explodiu: escolha eles ou eu. Tiago escolheu João, pagando com distanciamento familiar. A sociedade portuguesa testava limites. Em um evento, João debateu com um político conservador sobre direitos LGBT. O homem argumentou tradição versus modernidade. João rebateu com fatos: leis mudam, preconceitos persistem. O debate viralizou, trazendo apoio e ódio. Ameaças online o assustaram, mas ele persistiu, escrevendo artigos para jornais. O custo: privacidade perdida, ansiedade crescente. Doutora Ana ajudou: você paga por visibilidade,
mas ganha impacto. Uma traição maior veio de Miguel. Descobrindo o blog de João, ele os pôs para amigos da família, torcendo fatos. Ele nos abandona por viagens egoístas. João confrontou o irmão em casa. A mãe mediou, chorando, parem. Miguel admitiu inveja, você é livre, eu preso em expectativas. Revelação chocou João, vendo paralelos. Eles abraçaram, mas o pai interrompeu, fora. João saiu, mas uma semente de reconciliação brotou. Decidindo uma viagem final, para os Açores, João levou Tiago. Ilhas vulcânicas simbolizavam erupções internas. Lá, caminhadas por crateras, eles discutiram futuro. Tiago propôs morar juntos. João aceitou, mas dúvidas persistiam. Um acidente menor, escorregão em trilha, os uniu mais. De volta, enfrentaram realidade, emprego de João ameaçado por backlash conservador. Ele demitiu-se, escolhendo ativismo freelance, pagando com instabilidade. Em Faro novamente, João refletiu sobre perdas. Amigos traídos, amores testados, família fragmentada. Mas ganhos, autoconfiança, comunidade. Uma ligação da mãe veio, venha para o Natal. Ele foi, tenso. O pai evitou, mas a mãe sussurrou, estou orgulhosa. Miguel pediu desculpas pela traição. Jantar foi silencioso, mas um passo. João viu o custo da paciência. O conflito ético culminou em uma decisão. João recusou uma oferta de reconciliação condicional do pai. Aceite-me inteiro. O pai recusou, cortando laços financeiros. João pagou com pobreza temporária, mas ganhou liberdade. Com Tiago, eles planejaram uma vida juntos, enfrentando sociedade. Ao término dessa fase, João parava de se desculpar. Ele havia escolhido si mesmo, custando relacionamentos, mas despertando. A história se aproximava do clímax. Vivendo com Tiago em um apartamento modesto em Lisboa, João enfrentava rotinas. Trabalho freelance em ativismo pagava pouco, mas satisfazia. Eles cozinhavam juntos, assistiam filmes, construindo normalidade. Mas a pressão social infiltrava, vizinhos fofocavam, olhares desaprovadores. Tiago perdia promoções no emprego por associação. Vale a pena? Perguntou. João respondeu, sim, por nós. Mas internamente, duvidava, lembrando viagens solitárias como escape. Uma oportunidade surgiu, convite para palestrar em uma conferência LGBT em Porto. João aceitou, preparando discurso sobre custos da autenticidade. No evento, compartilhou sua jornada, lágrimas nos olhos. Aplausos vieram, mas um eclã gritou, traidores da família. Segurança removeu, mas o incidente abalou. De volta, Tiago confortou, você muda mentes. Mas o custo emocional acumulava, levando a brigas. Você prioriza a causa sobre nós. João rebateu, é parte de mim. A família reapareceu, mãe convidou para aniversário de Miguel. João foi com Tiago, testando águas. O pai ignorou Tiago, criando tensão. Miguel, agora pai, sussurrou, ele amolece. Mas uma discussão sobre educação de crianças explodiu, pai defendendo valores tradicionais, João argumentando inclusão. Saiu cedo, ferido. A mãe ligou depois, dê tempo. João questionava se tempo curava ou prolongava a dor. Uma traição final veio de dentro, João, estressado, flertou online, buscando validação. Tiago descobriu, confrontando, porquê. João admitiu insegurança, medo de perda. Eles se separaram temporariamente, João voltando a viagens, para Beira Baixa. Lá, montanhas isoladas o forçaram a confrontar si mesmo. Ele escreveu cartas de desculpas, para Tiago, família. Enviou, esperando. Tiago respondeu, volte, conversemos. Reconciliados, eles enfrentaram um desafio maior, a adoção. Querendo família, pesquisaram leis portuguesas, permitidas desde 2016. Mas a oposição familiar escalou. Pai ameaçou, não traga isso aqui. João decidiu prosseguir, pagando com alienação total. O processo era árduo, burocracia distante paciência. João voluntariou em orfanatos, vendo crianças rejeitadas,
e quando sua rejeição. Sociedade reagiu, artigo de João sobre paternidade gay atraiu ódio, petições contra. Ele debateu na TV, enfrentando o host conservador. Famílias tradicionais são base. João rebateu, amor é base. Visualizações explodiram, trazendo suporte global, mas localmente, vandalismo em seu prédio. Polícia investigou, mas medo cresceu. Tiago sugeriu mudar cidades, mas João recusou, não fugirei mais. O clímax veio em uma reunião familiar forçada. Mãe organizou, implorando paz. No jantar, pai explodiu, você destruiu tudo. João rebateu com calma, eu construí mim. Miguel mediou, revelando apoio secreto. Pai saiu, mas mãe abraçou, eu aceito. Divisão familiar era o preço. João chorou, mas sentiu alívio. Com a adoção aprovada, eles preparavam para uma criança. Mas reflexão veio, escolhas erradas. Traições pagas. João parou de se desculpar, abraçando identidade. A penúltima fase terminava com esperança misturada à dor. Anos passaram, João e Tiago com filho adotivo, Miguelzinho, de 5 anos. Vida em Lisboa era rotina amorosa, mas sombras persistiam. Pai nunca visitou, mãe esporadicamente. Sociedade evoluía, mas preconceitos lingavam. João, agora autor de um livro sobre sua jornada, palestrava nacionalmente. O sucesso veio com custo, exposição constante, ansiedade. Ele refletia, paguei com pedaços de mim, mas ganhei inteiro. Um confronto final, pai hospitalizado. João visitou, apesar de tudo. No leito, pai sussurrou, errei. Reconciliação tardia, mas genuína. Aceito você. Lágrimas selaram, mas danos irreversíveis. João perdoou, mas não esqueceu. A família se reuniu, frágil, mas unida. Miguel admitiu, invejei sua coragem. Tiago e João casaram em cerimônia simples, amigos e ativistas presentes. Votos prometeram lealdade, aprendida através de traições. A sociedade aplaudiu, mas atas persistiam. Eles viajaram como família, para Algarve, simbolizando ciclo fechado. Lá, João ensinou o filho, seja você, custe o que custar. Olhando para trás, João via o caminho, da expulsão à aceitação, viagens como metáfora de busca. Conflitos internos resolvidos, mas sociedade ainda lutava. Ele questionava, foi certo priorizar-se sobre família inicialmente? E você, leitor, acha que João fez a escolha certa ao não se desculpar por ser gay, mesmo custando laços familiares?